Olá, meu nome é Rogério Faria Tavares. Eu sou jornalista e atualmente presido a Academia Mineira de Letras, uma instituição fundada em 1909 na Zona da Mata, em Juiz de Fora, para promover a literatura e a língua portuguesa. Ao longo dos seus quase 112 anos de existência, a Academia permaneceu fiel aos sonhos de seus fundadores, promovendo, oferecendo ao público, sempre gratuitamente, uma programação relevante, atual e intensa. Desde o começo da pandemia, em março do ano passado, a Academia transportou para a internet e para as redes sociais a sua programação. Desde então, ela posta toda semana uma aula inédita e exclusiva. Hoje, eu tenho muita alegria, muita honra de entrevistar Carlos de Brito Mello, um dos escritores mais importantes da sua geração. Carlos, seja muito bem-vindo a essa nossa conversa. Obrigado, Rogério. Um prazer estar aqui e poder conversar com você. Muito bem, eu vou fazer agora, nessa entrevista com o Carlos, o que eu tenho feito nas entrevistas com os escritores. Eu vou abordar um pouco a trajetória biográfica dele e o modo como essa trajetória biográfica se encontra com a literatura, né? Então, vamos começar lá dos começos, Carlos. Eu quero saber um pouco dos seus anos de formação, de onde você vem, em que tipo de família você cresceu e como você foi apresentado aos livros e à literatura. Olha, eu venho de uma família leitora, né? A prática da leitura sempre foi uma prática habitual na minha casa, na casa dos meus familiares. Os livros sempre ocuparam um espaço de relevância, de destaque, né? O livro ele estava não só na estante, ele estava no criado, ele estava na mesa, ele estava ao alcance, né? Não só do adulto, mas da criança também. Então, foi muito habitual, né? Muito cotidiano perceber a importância da literatura e a maneira como ela integrava a vida, né, das pessoas com quem eu convivia. O hábito da leitura também fez parte da minha infância, então eu me lembro muito bem de estar com minha mãe, com meu pai, às voltas com um livro determinado, né? Algumas leituras foram mais marcantes. Eu me lembro muito da experiência de ler Flix, do Ziraldo, tinha uma série francesa chamada O Pequeno Nicolau, que minha mãe adorava. Então eram livros também de predileção dos meus pais e que eram mais ou menos escolhidos para serem livros meus. E me lembro muito da minha avó, mãe do meu pai. Ela não morava em Belo Horizonte, morava em Visconde do Rio Branco, e ela vinha aqui para Belo Horizonte de vez em quando, nos aniversários, ficava muito tempo, vinha para participar da preparação dos aniversários, né? Aniversário era uma coisa que a gente fazia em casa, com o bolo fazia em casa, os salgadinhos fazia em casa, não tinha nenhuma não existia esse hábito de encomendar, né, de contratar, nada disso. Era uma produção caseira e ela sempre fazia parte disso. E ela sempre carregava um livro, que era um livro vermelho, de capa dura, um livro grande, que era uma reunião de histórias infantis. Então, era muito comum, então, quando ela chegasse, que à noite eu fosse deitar com ela para que ela lesse aquelas histórias. Eram as mesmas histórias, né, de um mesmo livro, mas era sempre uma alegria, uma experiência renovada, né? Olha, Então, por favor. não, então assim, a primeira inscrição do livro de literatura em casa tem essa marca do afeto. Olha que interessante. Eu vou ler aqui um trechinho de um conto muito forte, muito importante do Carlos de Brito e Mello, que se chama Minha Letra. Ele está no primeiro livro que o Carlos lançou, que é O Cadáver
Ri dos Seus Despojos, que é um livro excelente de contos. Olha só, eu vou ler um trechinho. Diz o narrador desse conto. Abro aspas. Meu pai lia grossos livros de encadernação dura. Minha mãe lia livros com capas coloridas. Minhas tias liam orações. Li livros infantis, revistinhas em quadrinhos e os livros da escola. Lembro-me pouco das histórias. Lembro-me de uma ou outra palavra, dos maciços de letras pretas das páginas, do cenário de casas espaçadas das ilustrações. Personagens desenhados tinham as mesmas feições e vestiam as mesmas roupas. Os livros não ficavam velhos, fecho aspas, para o que disse o narrador deste belo conto chamado Minha Letra. Que livros, Carlos, na sua vida que não ficam velhos? Olha, eu citei dois livros aí, né? O Flix e essa coleção do Pequeno Nicolau, né? Então, são livros que eles estão aqui em casa hoje, né? Eles fazem parte de uma biblioteca que agora pertence às minhas duas filhas, e que, quando eu, né, me aproximo deles, ou quando eu volto a eles, são livros com essas características, né? Com essa marca afetiva. Uma outra coleção que me marcou muito foi uma coleção que eu fui ter contato com ela no colégio, né? Eu estudei no Colégio Loyola. Eu tinha estudado no Balão Vermelho, e no Balão Vermelho, além da leitura, a gente tinha a possibilidade de fabricar, né? Fabricar o que a gente fosse ler. Então, a gente concebia textos coletivos, concebia imagens para textos. Então, tinha um incentivo, né, a essa dimensão da fabricação, do manuseio, que dizia respeito à experiência de fabular, né? Então, eu vinha com essa marca muito, muito forte, que eu sinto hoje muito na minha relação com a literatura, que é essa dimensão material da literatura, a materialidade da palavra. Isso tudo me encanta muito. Eu, muitas vezes, assim, prefiro, na falta de outra palavra, assim, eu prefiro a força da materialidade a uma possível construção de significado. Eu abro mão, muitas vezes, do significado para ter essa matéria-palavra mais viva, né? Então, a experiência do Balão Vermelho me possibilitou fazer o trânsito aí da literatura para as artes plásticas e para essa apresentação da palavra nas suas mais diferentes aparências, né, e constituições. No Loyola, eu me lembro muito de uma coleção que nós lemos num determinado período, que foi a coleção do João Carlos Marinho, O Gênio do Crime, Sangue Fresco, e depois eu fui atrás de outros livros da coleção, o livro da Berenice Detetive. Isso. Era A Turma do Gordo, Edmundo, o Bolacha, o Pituca, os Cachorros do Gordo, Isso. A Mansão do Pai do Gordo e aquelas histórias todas, que foram, para mim, assim, trouxeram para mim um anúncio da literatura como aventura, e que se articularam muito com o sentido que escrever veio a ter para mim, né? Esse sentido da aventura, né? Mais do que, né, uma atividade intelectual, né? Para mim, sem a aventura, assim, a experiência de escrita ela fica um pouco sem razão de ser, sabe? Quando eu percebo que a escrita ela está muito no campo ali
da intelectualização, que ela está racionalizada demais, que ela está pensada demais, e que está faltando assim alguma coisa, né, de uma certa perda de fôlego, de um entusiasmo, de um calor, né, de um desconhecido, de um certo mistério. Quando eu percebo que está faltando esse elemento, então eu paro, porque ele precisa fazer parte da experiência. E essa série me trouxe muito isso, assim, a, a chance, numa hora em que a gente, no estudo, está começando a aprender, né, a história da literatura, ler os cânones, as principais obras de um determinado movimento, de uma determinada época, a gente faz uma série de leituras obrigatórias, né? Isso é um pouco, talvez seja um pouco inevitável, mas não são essas experiências que normalmente são as mais contundentes, as mais marcantes. Às vezes, até o resultado desse tipo de prática é um resultado assim de nos afastar muito dessa temperatura da escrita, da temperatura do texto, né? A gente acaba, né, aprendendo sobre literatura, mas não vivendo a literatura. Esses livros do João Carlos Marinho foram muito importantes para mim, ter essa experiência como leitor, da aventura que depois eu fui buscar, né, na hora, enquanto eu estivesse escrevendo. Olha, nós falamos sobre o Carlos leitor. Agora eu vou perguntar sobre como ele começou a, de fato, escrever. Os primeiros rascunhos, as primeiras histórias, enfim, os primeiros contos. Como é que foi isso, Carlos, o seu encontro com a escrita? Como disse, assim, em virtude de estar numa escola que incentivava muito a criação, que era o Balão, foi até muito chocante assim a passagem para o Loyola, porque a gente vinha de um ambiente de criação muito livre, muito espontânea, e no Loyola as coisas eram bem diferentes. Né, tinha uma dimensão, assim, um aspecto meio regimental do saber que eu estranhei muito, mas em função dessa experiência e um pouco também pela maneira como lá em casa as coisas aconteciam, né, a criação sempre foi uma força muito presente no meu cotidiano. Então, eu carregava isso comigo, e eu me lembro que quando então eu estava lá com 7 anos, que eu ingressei no Loyola, a impressão que eu tinha era assim, bom, é como se tivesse agora baixado um decreto, vamos ser sérios, precisamos ser Acabou o sérios recreio. agora. Exatamente. Acabou a brincadeira, pode parar de rir, entendeu? Esse entusiasmo seu aí você sossega, porque agora é hora de ser sério. Então, e bom, eu entendi dessa forma e eu fui ser bastante sério. E aí era a partir de algumas iniciativas da própria escola, dos professores, das professoras, que isso foi reaparecer. A criatividade foi reaparecer como força para mim. Então, eu me lembro de aulas de artes em que a gente começou a pintar, a gente levava, né, uma moldura, um chassi, com uma tela, com um conjunto de tintas a óleo, na época, pincéis, e a gente pintava. Depois a gente fez outras coisas, teatro, mas assim a pintura foi um reencontro para mim. Eu me lembro na casa da minha avó, do lado materno, ela tinha um cômodo da casa dela que era um ateliê, era uma escolinha de arte. Então, eu me lembro assim de passar horas intermináveis ali pintando, desenhando, e depois, né, nesse momento lá no Loyola pude reencontrar isso. E
eu aproveitava muito as aulas de comunicação e expressão, que depois viraram aulas de língua portuguesa, então, com interpretação de texto, com redação. Eu gostava muito de tudo relacionado a isso, e a isso as suas derivações. Primeiro em estudos sociais, depois no que virou história e geografia. Eu gostava muito sempre que qualquer matéria se valesse mais fortemente do texto, se aproximasse da experiência do texto, para mim eram sempre matérias que eu estudava com muito mais prazer, com muito mais alegria. E eu não me lembro com que idade uma professora, que a gente estava tentando aqui lembrar o nome dela, né, Helenice, uma professora passou um dever de casa de férias de julho, que era um dever de, assim, as instruções eram simples, a execução é que era complicada, mas as instruções eram simples. Criem um livro, escrevam um livro nas férias. Nas férias, muito bem. Nas férias. Isso foi, para a maioria dos colegas, um terror, né? A pior notícia, assim, a pior forma de passar as férias seria escrevendo. Uma punição. Mim... Oi? Uma punição. Uma punição. E para mim foi revolucionário. Aquilo foi maravilhoso. Eu vivi as minhas férias como eu já planejava viver, viajei. Eu me lembro, eu acho que eu me lembro de ir para o Rio de Janeiro, depois para a fazenda da minha tia, que ficava em Curvelo, que era uma fazenda assim, muito roça. Eu gostava demais. E eu me lembro que, do primeiro ao último dia do mês de julho, eu levei os meus originais comigo e eles fizeram parte, eles integraram de maneira muito plena tudo que eu vivi naquele período. E não havia assim, né, discrepância entre o vivido e o narrado, sabe? Havia, pelo contrário, assim, uma passagem que fazia todo sentido. A experiência de escrever melhorava o vivido e a experiência de viver melhorava o narrado. Que beleza. Uhum. E quando eu voltei de férias, eu tinha esse livro que se chamava Sequestro na Cidade Maravilhosa, se não me Isso. engano, era esse, né? Sequestro na Cidade Maravilhosa. Editora Cervantes, quis fazer uma pequena homenagem. Já ao meu pequeno universo de referências, né? de autores e obras. E então com essa descoberta, da escrita, nesse momento já foi uma descoberta em termos assim da revelação de um desejo do qual eu não abriria mais mão, por mais que eu pudesse mantê-lo assim um pouco à distância, afastado do cotidiano. De fato, eu não escrevi desde então, mas eu nunca parei de escrever. Eu sempre mantinha cadernos, anotações, né? Eu tinha meu tio e padrinho, Fernando, ele tinha muito interesse pelas coisas que eu escrevia. Ele não morava aqui, ele morava em Goiânia, no interior de Goiás, depois em Goiânia, depois foi morar na Bahia, morou no interior do Rio de Janeiro. Ele era um frei dominicano, com uma perambulação muito grande pelo Brasil. Então, ele vinha de vez em quando aqui a Belo Horizonte, ficava lá em casa. Sempre, então, queria saber o que eu estava escrevendo, queria ler as coisas que eu tinha escrito. E dizia muito da importância de manter a escrita e de não jogar fora, mesmo que eu achasse que aquilo ali não valesse muito a pena, mas que ele achava que eu estava numa época
descoberta da própria escrita, do próprio jeito de escrever, e que um texto, mesmo que eu não considerasse bom, ele teria ali alguns aspectos, alguns elementos que poderiam ser úteis, eu poderia aproveitar, eu poderia aprender com eles. Então, eu me lembro muito de manter esses cadernos com fragmentos, né, inícios de obra, descrição de obra, ou então textos mais curtos, crônicas, contos, que foram cadernos assim que eu acredito que eles existam ainda. A minha mãe tinha essa atenção, esse cuidado de guardar tudo. Guardava trabalho escolar, guardava desenho, guardava um monte de coisa. Então, eu tenho a impressão que esses cadernos ela não deixou perder, não. Mas eu não sei, não os reencontrei depois, assim, não é alguma coisa que eu não vejo há muitos anos, né? Mas eu fui mantendo essa prática comigo para que em algum momento isso se transformasse de maneira mais decidida no destino. Isso, e aí, finalmente, você começa pela narrativa breve, pelo conto, não é? Eu queria que você contasse um episódio importante, que foi o prêmio dado a um conto seu, e que, no final das contas, acabou acendendo em você a disposição de reunir as histórias que você já tinha no primeiro volume, que acabou sendo lançado pela Scriptum, que é esse belo O Cadáver Ri dos Seus Despojos. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa trajetória aí, do prêmio dado a esta história, este conto, até a publicação do primeiro livro. Tá. Quando assim, eu entrei na faculdade, terminei o colégio, fui fazer faculdade de jornalismo, a escolha pelo jornalismo já foi uma escolha pelo texto. Eu tinha outras razões para escolher o jornalismo, mas talvez a principal delas fosse essa. Com o jornalismo, eu teria uma relação direta com o texto no meu trabalho. Então, durante o período de faculdade, eu segui escrevendo. Na época, eu escrevi poesia, eu trabalhava com a poesia e com conto. Eu e um amigo meu, também poeta, contista, chamado Rafael Romanizio, nós criamos um fanzine, um pequeno jornal de poesia, chamado Súcia. Ele circulou lá no departamento de comunicação durante um tempo. E essa aproximação com Rafael significou também uma aproximação com outros amigos que gostavam de escrever. E nós criamos um grupo de autores em que a gente trocava textos e leituras, a gente se reunia periodicamente, a gente se reunia muito ali no Belas Artes, e aí eram reuniões em que a gente trocava leituras, estabelecia algumas leituras em comum, discutia o que tinha lido, trocava textos, propunha exercícios de texto, e no conjunto aí dessa usina de produção que começou ainda na faculdade, depois da faculdade se manteve ao longo de algum tempo, eu escrevi esse conto chamado A Cunhada. Isso. Né? E que ele, entre outros contos, era um conto que eu achava que ele estava razoavelmente bem acabado, e num determinado momento, um dos integrantes do grupo, além do Rafael, tinha o Sérgio Scotto e o André Mendes, que é até professor do Departamento de Comunicação atualmente da Federal. O Sérgio chegou com essa notícia: olha, tem um prêmio da Rádio França Internacional para textos em língua portuguesa, inscrições tal. Eu nunca tinha mandado nada para lugar nenhum. Olhei assim para o que eu tinha uns textos. Eu tinha uma reunião de contos relativamente boa, mas achava que esse texto estava assim um pouco mais
encaminhado, né? Tinham soluções narrativas um pouco mais sofisticadas. Eu escolhi mandar esse texto, a cunhada, para premiação, e esqueci disso, nem me lembrei. Isso depois entrou no campo do passado. De repente chega a notícia de que eu tinha sido premiado. E aí foi muito importante essa premiação, porque ampliou-se aí o universo de recepção do que eu escrevia. Se o que eu escrevia no primeiro momento tinha uma recepção muito doméstica, então meu tio, meu pai, minha mãe, uma tia, eventualmente colegas, né, do colégio, professor, depois se ampliou aí na faculdade a partir do Sul, se ampliou de maneira um pouco mais assim, ganhou uma diversidade de leitores. Depois, a gente, com esse grupo literário, a gente tornou a coisa mais especializada, mas era o primeiro momento que eu submetia um trabalho a um julgamento, assim, né, formal. Então, eu fiquei muito feliz com essa premiação, né? Achei que havia uma resposta ali consistente, né, de um outro a quem eu tinha endereçado um texto meu. E, a partir daí, eu decidi trabalhar melhor esses contos que eu já tinha reunido, voltar neles, reescrevê-los, com vistas, em algum momento, à publicação de um livro. Esse processo acabou demorando. Eu acabei, assim, que eu nesse intervalo, fui fazer mestrado, e aí fui me aproximar de uma outra modalidade textual, né, com muitas leituras voltadas para pesquisa, o texto, depois a produção do texto acadêmico, até que, quando eu terminei o mestrado, isso era 2004, eu ganhei o prêmio, eu acho que em 98. Passaram-se aí uns 7, 8 anos em que eu, pelo menos, fiz algumas investidas nesses contos, reescrevi esses contos algumas vezes, até que eu decidi, bom, agora eu vou publicar isso, né? Agora eu vou publicar isso, agora eu acho que eu tenho um livro. E aí eu reuni os contos, né, aí já dentro do desenho do cadáver e dos seus espojos, e encaminhei para uma série de editoras brasileiras. Me lembro até que eu fiz uma viagem depois do mestrado. Eu passei o segundo semestre no Canadá, pelo menos uma parte do segundo semestre no Canadá. Eu fui estudar, fui perambular, fui pintar. Eu queria fazer um curso de pintura, e quando eu estava lá, eu recebi uma carta de retorno de uma editora dizendo assim: olha, nós gostamos muito do seu livro, só que você é um autor estreante, são contos, comercialmente não dá muito certo. Você não tem um romance para mandar para a gente? Aí eu respondi mentindo, né? Falei, claro, tenho, né? Envio na segunda-feira, né? Bom, ao responder isso, eu decidi, bom, então agora eu terei um romance, né? Não sei em quanto tempo eu terei um romance. Quando eu voltei de viagem, eu ainda fiquei um tempo esperando essas respostas das editoras. Em algum momento eu me aproximei, já tinha uma proximidade da Scripton, uma proximidade de leitor, de frequentador da Scripton, de amizade com o Betinho. E aí eu conversando com ele, querendo saber do selo editorial que ele tinha, se haveria abertura para uma avaliação de um livro de contos. E foi aí que eu fui conhecer o Mário Alex, fui conhecer o Wagner, e fui a partir daí acolhido na Scripton para a publicação do Cadáver e dos seus despojos em 2007. Olha, eu vou ler aqui agora
um trechinho do conto A Cunhada, que está aqui no Cadáver Ri dos Seus Despojos, que foi justamente o conto que ganhou o prêmio, que disparou aí, que reacendeu no Carlos de Brito Mello a vontade de finalmente publicar o seu primeiro livro. A Cunhada, que foi esse texto premiado lá pelo concurso da Rádio França, começa assim, abro aspas. Deitei na cama o terno, a camisa, a gravata e os sapatos de verniz. As claras peças íntimas mantive bem dobradas num canto. Do banho, vim com o rastro agradável de colônia e a barba feita com lâmina nova. Eu aparara as costeletas no barbeiro dias antes. Penteei e alinhei os cabelos, cortei as unhas. Espanei minha roupa, sacolejei-a e a poeira flutuou no céu do quarto para depois pousar nos móveis e no chão e penetrar as gretas dos tacos. Empertiguei-me dentro do terno cinza do noivado. São de mais de uma década as manchas que se espalham sobre a lapela e os ombros do paletó. Livrara-me das traças, abastecendo regularmente o guarda-roupas com naftaleno. Para abrandar o odor do remédio, guardava sabonetes cheirosos nos cantos e nas gavetas. Abri a porta, chamei a moça que varria o corredor para fazer a limpeza, fecho aspas. Esse é o primeiro parágrafo de A Cunhada, que está aqui no Cadáver e dos Seus Despojos. E agora, eu vou ler um trechinho de um conto que eu adoro, que está nesse livro que o Carlos lançou lá pela Scripton, que é um conto chamado Os 105 Anos da Senhora Luísa. É um conto divertidíssimo. Eu li vários trechos desse conto para minha mulher aqui em casa em voz alta. É muito divertido. Abro aspas. Augusta quis voltar Luísa à posição e ao aspecto natural dos mortos, mas relutava em puxar-lhe as pernas. Alguma peça do corpo poderia se soltar. A irmã viva desejava devolver à morta o conforto do colchão. Teria pudor em carregá-la? Augusta curvou-se, passou os braços por baixo do corpo de Luísa e tentou suspendê-la. A morte, no entanto, não aliviara do corpo o peso, ainda que o peso da ausência. Sua cabeça ameaçava tombar definitivamente e para trás. Augusta desistiu da manobra e baixou a irmã na cama, recostada nos travesseiros como Ercília deixara. Se ela borbulhar, podem ser gases, disse Ercília, fecho aspas. Carlos, o que o Cadáver Ri dos Seus Despojos, o seu primeiro livro, significou na sua carreira? E o que ele manifestou aí da sua obra literária? A gente já vê a presença da morte muito forte, até no título, e também uma presença do humor, do sarcasmo. Queria uma palavra sua sobre esse livro. Esse livro ele traz muitas coisas importantes para mim, a começar da temática da morte. A temática da morte ela não foi um ponto de partida para os contos. Eu não tinha a morte como uma referência temática para escrever os contos. Foi no trabalho de revisão, né, de releitura, de retorno ao texto, que eu percebi que a morte, assim, em apresentações diferentes, ela permeava, né, um conjunto grande ali do que eu tinha escrito. E então essa passagem, o cadáver ri dos seus despojos, é uma frase de um dos contos, que termina um dos contos. Eu achei que essa presença impertinente do cadáver era uma maneira de contemplar aí aspectos importantes do que eu tinha escrito. Como é uma reunião de contos escritos ao longo de muito tempo, aí, de uns 10 anos, né, são contos que eles trazem a marca do experimento, né, disso que a literatura me parece que sempre tem ou sempre deve ter, que é uma dimensão de experimento, né? Mesmo que você não faça uma literatura propriamente assim, com essa classificação experimental, né? Mas você está fazendo um experimento, você não sabe no que aquilo vai dar, você não tem garantias,
tem uma parte obscura, misteriosa do processo, você só vai descobrir avançando. Então, não é, e aí o exercício de um dom, para mim, pelo menos, né? Não é o exercício de uma competência, sabe, de uma sumidade, não, eu acho que é o contrário, é a dimensão mais experimental da literatura que, para mim, é importante e motiva a escrever. Então, os contos, eles foram experimentos, assim, ao longo de algum tempo. Eles marcam também um pouco do que eu estava lendo na época, marcam um pouco do que eu estava conversando na época, do que era a minha tentativa de expressão na época. E eu achei que era, em vez de assim equalizar isso tudo, né, passar isso tudo num único pente, eu achei que era importante que os contos trouxessem essa irregularidade aí como marca desse tempo de pesquisa literária, né? Então eu gosto disso, né, nos textos que eu, né, os textos que eu escrevi nessa época e que eu fui escrever depois, eles têm muito essa característica de, assim, de se colocar uma pergunta presente, né? Não se preocupar tanto, pelo menos não assim em primeiro lugar, com a trajetória, a continuidade, de onde que eu estou vindo e para onde que eu estou indo, mas de assumir aquele presente ali como o lugar onde uma questão específica se coloca, né? E uma motivação específica se apresenta, e, portanto, haverá um texto ali com um grau de novidade para mim mesmo, que é alto, né? Então, o Cadáver já traz isso. E traz o humor como um elemento, né, que, assim, ele vai aparecer nos outros livros, nos outros textos. O humor foi um presente, assim, um presente que a literatura me deu, né? Eu não escrevia, não escrevo assim com um propósito humorístico, né, com uma vontade de fazer graça. Eu não tenho muito isso. Não sou um bom piadista. Mas o humor começou a aparecer de uma forma mais ou menos espontânea, se eu posso dizer assim, e se tornou um humor em primeiro lugar para mim, né? Um humor assim que me fazia rir, que me trazia um grau de diversão ali enquanto estava escrevendo. E então, para mim foi um presente, assim, um presente que a literatura me ofereceu. Eu acho que o humor ele é uma força irreverente, ele é uma força insubmissa. Eu acho que o humor às vezes ele é muito reduzido assim a gracinha, né, a piada, ao fazer rir, mas isso é uma redução dele. Assim, o humor na sua potência, ele é rebelde, sabe? Ele provoca, ele é contestador, sabe? Ele perturba. Então eu gosto muito, assim, eu confio muito no humor. Eu acho que ele é muito importante para mim. Então ele de fato reapareceu em outros momentos. E é muito bom acompanhar isso também na narrativa longa. Olha, depois, então, da publicação do primeiro livro, Cadáver e dos Seus Despojos, que saiu pela Scriptum, que é essa bela reunião de contos, o Carlos de Brito e Melo cumpriu a promessa que ele tinha feito lá para aquela editora e estreou no Romance. A estreia veio com A Passagem Intensa dos Corpos, que é esse belo volume aqui, já editado pela Companhia das Letras, uma editora importantíssima no Brasil, e é aí que a morte ocupa o lugar central da história, né? Ela já é o horizonte temático principal de A Passagem Intensa dos Corpos. Carlos, eu queria que você falasse sobre esse livro, né? O que ele significou na sua produção, na sua manifestação literária, né? Enfim, e como é que foi essa estreia aí no Romance?
Então, quando eu terminei o cadáver e dos seus despojos, né, com as descobertas que esse livro tinha me trazido, eu desejei, então, colocar, né, à prova essas descobertas, experimentar essas descobertas. Então, a temática da morte, que tinha sido um ponto de chegada no cadáver, se tornou um ponto de partida na passagem, né? Então, não é à toa que o livro ali gira em torno, né, de um cadáver, de um morto que não é velado, que não é sepultado, que permanece amarrado a uma cadeira na sala de jantar, e a família, né, vivendo estranhamente em torno desse cadáver. Algumas soluções em termos narrativos que eu tinha encontrado, né, no cadáver, eu trouxe para a passagem. Então, assim, daquele conjunto de experimentos, eu recuperei alguns, né, selecionei alguns para que eles pudessem ter caminho livre na passagem tensa. Então, essa voz do narrador, a maneira como ele estaria assim, né, presente e ausente dessa narrativa, de maneira um pouco fantasmagórica, a própria presença do humor, né, assumir o humor como uma força, né, como uma potência, e operar aí no nível mais formal ali, mexendo no fraseado, mexendo na paragrafação, né, picotando as frases, recuperando um pouco daquilo que eu tinha experimentado desde lá de trás, né, na poesia, mas também apostando em sessões curtas para o romance, porque me interessava um tanto da concentração dramática do conto. Então, a passagem foi assim um lugar de expansão daquilo que tinha sido experimentado ao longo do tempo, né, no cadáver, e se relaciona também com uma parte da minha história, da história da minha família, da cidade, história da cidade, que é a cidade de Visconde do Rio Branco, cidade dos meus pais, uma cidade que eu frequentei muito, onde meus avós moravam, e que foram, né, assim, experiências de frequência nessa cidade, foi se decantando ao longo do tempo, e foi numa viagem para lá com meu pai, ele contando histórias, eu perguntando muito a respeito da história dele, da história da cidade, né? Que eu me lembro de chegar em Visconde do Rio Branco e imediatamente começar a escrever. Já eram as anotações para essa narrativa, e foi então uma narrativa que me possibilitou essa expansão, assim, né? Esse exercício mais ao longo de um tempo maior, de uma duração maior daquilo que eu tinha descoberto anteriormente. Eu gostei muito da experiência, para mim, de ficar muito tempo com os personagens, de ficar muito tempo com uma narrativa só. O romance me deu isso também como um presente, que foi dormir e acordar ao longo de muito tempo com uma mesma narrativa, né? No conto a gente tem convivências um pouco mais enxutas, né? Você convive um tempo com alguns personagens, depois você deixa eles de lado, vai descobrir outros. No romance você fica um tempo grande com aquela narrativa, e sobretudo quando eu comecei a voltar na narrativa, né, depois, nas releituras, que eu tinha muito a sensação de que aí que o livro ia, como se fosse isso, assim, é agora que o livro vai começar. E aí eu, de fato, recomeçava o livro ao
fazer a releitura e mexia de novo, terminava, voltava numa nova leitura, e a impressão que eu tinha é que o livro recomeçava. Então, muitos achados, muitas descobertas foram acontecendo, né, nessas releituras, nesses retornos ao texto. Então, essa possibilidade de retornar ao mesmo texto muitas vezes, ao longo de muito tempo, né, esse cozimento longo aí do romance, assim, marca muito a passagem tensa. Olha, a gente poderia falar muito mais sobre a passagem tensa dos corpos, mas agora a gente vai passar para o romance seguinte, do Carlos, que também apresentou ao público uma narrativa surpreendente de todos os pontos de vista, também sob o ponto de vista da linguagem, da estrutura formal, que é A Cidade, o Inquisidor e os Ordinários. Olha aqui, que saiu também pela Companhia das Letras, né? E que foi muito bem recebido pelo público, pela crítica especializada, enfim. Carlos, você falou de experimentação lá em O Cadáver Ri dos Seus Despojos, falou de experimentação, de inovação, de, enfim, surpreender-se com a própria produção, também na passagem tensa dos corpos, mas aqui na Cidade, o Inquisidor e os Ordinários, você investiu ainda mais fortemente nessa aventura da literatura, não é? Eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso público como é que foi fazer essa aventura. O resultado dela é surpreendente. A estrutura surpreendeu a todos nós, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a cidade. Sim, A Cidade, o Inquisidor e os Ordinários, ele tem uma história que tem a ver com... Eu tinha algumas questões que eram um pouco pessoais, questões que diziam um pouco respeito à minha própria vida aqui na cidade de Belo Horizonte, que é uma cidade com a qual eu tenho uma relação que não é de muita familiaridade, não é exatamente assim de um grande senso de pertencimento. Eu já tinha incomodado muito na passagem tensa dos corpos. Eu quis incomodar muito esse clichê da mineiridade. Uhum. Eu tenho uma certa preguiça dessa coisa do ser mineiro, desses clichês identitários do que é ser mineiro. E com relação a Belo Horizonte, sempre uma relação de pouco pertencimento, de modo que eu nunca fui muito assim familiar a Belo Horizonte, ou estive Belo Horizonte no campo de uma cidade eleita, mas ao mesmo tempo estava aqui, vivia aqui. Então, essa era uma questão que assim, eu estava girando um pouco ao redor dela nesse período. E também tinha uma outra questão, que era a seguinte: como é que a gente se relaciona, né, com as nossas crenças, como é que a gente pode estabelecer uma relação assim que não seja sempre uma relação mediada por uma figura de autoridade, né? Seja no sentido assim de uma crença religiosa, seja das crenças ideológicas, enfim, estava um pouco às voltas com isso. E tinha uma frase que eu escrevi um dia. Fui professor durante muitos anos, de 2001 a 2014, se não me engano. Eu sei que era uma noite assim que eu fui dar aula, não tinha aluno nenhum, tinha que ficar na sala esperando dar o meu horário, e eu escrevi assim, um pedacinho de papel
a seguinte frase, assim, é um homem, está condenado. Eu escrevi isso, dobrei, guardei na carteira, não sabia para que seria, e acabou sendo uma frase que, inclusive, eu tenho a impressão que está na epígrafe do livro. E, em algum momento, eu comecei a juntar, como assim, em cacos mesmo, em fragmentos, passagens isoladas, momentos isolados de textos que eu não sabia nem exatamente como é que eles se organizariam, né? Até que eu cheguei num desenho de um livro que se organizaria como um grande inquérito, né? E ao chegar nisso, eu também fui me dar conta, mas muito mais para frente, que havia um inquérito, né? Um inquérito do homem, né? Que talvez assim fosse importante, assim, do homem ser questionado, prestar contas a respeito disso que ele é, ou pelo menos disso que ele foi, disso que ele tem sido, né? De uma certa prestação de contas. Então, eu organizei esse livro em termos desse inquérito. Inicialmente, as vozes eram vozes assim que o texto era organizado assim como se fossem grandes depoimentos, sabe? Só que o livro, ele num primeiro momento, assim, ele ficou duro demais. Ele ficou muito lento. Ele ganhou uma formalidade um pouco falsa, pouco convincente. E eu assim, fui me dando conta de que a experiência na cidade, né, ela não era organizada, formalizada, não, ela era fragmentada, ela era assim toda perfurada por essas vozes essas vozes desautorizadas, né? E eu comecei então a furar esse texto, a furar esses depoimentos com essas outras vozes insurgentes, vozes assim que de certa forma perturbavam a voz oficial, a voz autorizada, né? E o romance, A Cidade de Inquisidores Ordinários, começou a ser então, né, o resultado desse processo de escrita. Ele foi dessas perfurações. E na medida que elas foram acontecendo, o livro foi ficando salpicado dessas vozes, é que eu percebi que o desenho do livro era muito mais esse, né, do que esse o desenho inicial dos grandes depoimentos. E ao dar voz a esses insurgentes, assim, as vozes ganharam uma expressividade muito grande. Então eu fui ler, eu fui para o teatro, eu li muito teatro na época, porque como eu estava escutando esses personagens falar, como eu estava entendendo a entrada e a saída desses personagens numa cena de cidade, né, numa cena que se beneficiaria assim de um desenho inicialmente realista, mas para confundir, para torcer esse realismo e criar um certo pesadelo dessa cidade, um pesadelo de estar nessa cidade, né? Um pesadelo de não se conseguir sair dessa cidade, né? De você estar num campo de vigilância, de você estar num campo de trânsito curto. Por mais que você corra, vire, dobre a esquina, entre num apartamento, saia do apartamento,
você está sempre meio em cena, né? E começar a jogar com esse campo de visibilidade, né? O que é que se pode ver, o que é que se esconde, né? Como é que eu escapo, como é que eu construo zonas de escape aqui dentro. Então, eu vou escapar porque eu vou me furtar a esse ponto de vista, né? Da grande autoridade, ou porque eu vou trocar de nome, ou porque eu vou mexer no meu corpo, eu vou me fantasiar, eu vou me despir, né? Como é que esses insurgentes lidariam, portanto, com a voz autoritária, né? No sentido de desmontá-la em algum momento, né? De derrubá-la em algum momento. E aí incluindo a presença da mulher, né? A presença da mulher dentro do livro, inclusive como essa figura que não pode ser contida, que não pode ser tolhida, né? Que não se presta inteiramente à vigilância, que não se entrega inteiramente ao campo do visível, né? Do detectável. Essa mulher, ela foi, em primeiro lugar, uma mulher difícil de ser narrada. Ela foi uma dificuldade minha de encontrar uma voz assim para ela. Ela era insubordinada à própria tentativa de narrá-la, Que ótimo. de presentificá-la na narrativa. Então, eu fui trazendo tudo isso para o texto, sabe? Todas as peripécias que eu tinha que fazer, todas as dificuldades que eu enfrentava, todas as impossibilidades de narrar, eu decidi que tudo isso deveria ser matéria da obra. E foi aí que esse livro foi se concebendo. Olha, nós falamos aqui sobre 3 livros do Carlos. A gente poderia esticar essa conversa para muitas horas. Infelizmente, não é possível. A gente falou sobre o cadáver e dos seus despojos, livro de contos. Falamos sobre a passagem tensa dos corpos, romance, e depois A Cidade, o Inquisidor e os Ordinários, romance. É claro que quando eu falo contos, romance, eu estou aqui simplesmente usando uma categoria que pode servir para comunicar melhor o que é a narrativa, porque as narrativas do Carlos geralmente são complexas, né? E incluem uma comunhão de gêneros textuais que é muito rica para a experiência do leitor. Mas eu não posso deixar de falar de uma experiência mais recente que o Carlos teve como escritor, que é essa belezura que está aqui na minha mão, que se chama O Caderno do Papai, que saiu agora pela editora Acolá. Carlos, e aí? Conta para Uhum, nós um pouquinho como é que você conseguiu produzir esse belo livro, né? A gente fala aqui, eu entrevisto muito os chamados autores que fazem a chamada literatura infanto-juvenil, mas eu sempre falo, a gente sabe, é livro também para criança, porque é para todo mundo. Esse aqui teve ilustração da Maria Reis Rocha, são ilustrações muito bonitas. É claro que pela tela não dá para flagrar tudo, mas eu queria um depoimento seu sobre essa experiência aqui também. sim. Então, esse livro ele nasce, né, de um convite, um desafio feito pela Graziela Andrade, que é minha mulher, de escrever a continuidade da coleção que ela começou, com o livro Tic-Tic, O Elástico Invisível do Coração. Eu vou mostrar aqui, gente, os livros da Graziella, que são lindos. Olha aqui, enquanto o Carlos fala. Esse é o primeiro. É um Exatamente, elástico invisível. do Coração, isso mesmo, foi o primeiro livro. Ela deu continuidade a essa narrativa no livro Mamãe Bel, e aos poucos, a cada livro, ela ia constituindo uma família, um núcleo familiar. E ela, então, fez esse convite, desafio, para que eu desse sequência, fazendo a introdução, né, à chegada do pai, né, a chegada do pai nessa família.
E então foi a partir desse convite que eu idealizei o Caderno do Papai, que também foi uma forma de eu dizer, né, da minha maneira, assim, primeiro uma resposta, né, assim, quando me perguntam o que é que eu tenho feito, né? Então, eu posso dizer que nos últimos anos, né, eu fiz 2 filhas. Tenho a Isadora, de 6 anos, a Helena, de 3 anos. E a entrada, né, a chegada delas, né, na minha vida foi uma chegada revolucionária, né, uma chegada sem precedentes, por mais que eu tivesse sonhado com a chegada delas, com a presença, com a existência delas, eu não podia supor, né, que se trataria assim, de algo tão transformador, né? Não só transformador ao chegar, mas transformador a cada dia, né? E esse livro ele traz essa notícia do que foram esses anos, né? Esses anos, do que tem sido esses anos de paternidade, né? Esse é um tema muito caro para mim, a paternidade. Ser pai é uma das coisas mais importantes assim que eu sou, que eu me tornei ao longo da vida, que eu tenho orgulho de ter me tornado. E trazer o caderno, né, a ideia de um caderno do papai, um caderno que é partilhado ali pelos filhos também, que os filhos descobrem esse caderno, um caderno um pouco misterioso, então eles vão tentando entender que caderno é esse, qual que é a origem desse caderno, e a origem desse caderno, então, vai ser uma origem amorosa, né, que ocorre aí a partir da relação do pai com os filhos. Esse caderno também foi uma forma de contar um pouco dessa interceptação na minha vida, né, do texto pela paternidade. Então, o texto aí ele é né, relembrado, ele é mencionado de maneira assim muito carinhosa, né, na figura desse caderno, que é um caderno que vai trazer justamente assim as marcas textuais do amor, né, que são marcas assim, né, reunidas, não é no dia a dia mais banal, né, da convivência do pai com os filhos, com as filhas, e não deixou de ser uma maneira de expressar a minha gratidão pelas minhas meninas, porque elas me tornaram, entre outras coisas, um autor melhor. Que bom. Olha, eu vou ler um Melhor em trechinho, olha que tantas beleza. coisas, também como um autor melhor. Isso, olha que delicadeza. Eu vou ler um trechinho, naturalmente, curto, de O Caderno do Papai. Num determinado momento, o personagem pai fala, abro aspas, esse caderno mostra para a gente que papais, filhinhas e filhinhos podem desenhar, marcar e escrever muitas páginas juntos, cada um do seu jeito, mas com algumas coisas parecidas. E aí se inicia um diálogo, né? Legal, pai. Agora toma, pode guardar. Guardar? Não, esse caderno não fica guardado. Não, não. Onde ele fica, então? Fica sempre com a gente. Onde a gente estiver, o caderno estará também. Olha aqui que beleza. Carlos, que beleza de livro. Me fala um pouquinho sobre como as suas filhas receberam essa história. Bom, receberam, primeiro, como elas recebem, né, os livros que chegam aqui em casa para elas, receberam como leitoras, né? Esse é um hábito assim muito estabelecido aqui em casa, né, acho que elas entendem que o livro faz parte das nossas vidas, né? Já faz parte da vida delas. Então, ao mesmo tempo assim que tem o momento especial, né, da leitura, né, tem também assim a naturalidade do texto. O texto é alguma coisa que já circula por aqui
de uma forma assim, muito acessível, muito à mão. Olha, nós acabamos aqui nessa nossa entrevista unindo as duas pontas da nossa conversa, né? O começo e o fim, né? Então, se o Carlos falou lá no início da nossa entrevista de como é que era a casa dele quando ele era filho, né? Agora Sim. ele está falando aqui da casa dele quando ele já é pai e falou então aí naquele momento do ambiente da casa paterna e agora do ambiente desta casa em que ele é o pai. Nós atamos aqui duas pontas, né, Carlos? Foi uma alegria conversar com você. Eu ficaria aqui muito mais tempo, não é possível. Eu quero só fazer um registro final e até de agradecimento ao Carlos por ter aceitado o convite para escrever um conto, para voltar ao conto, né, nesse livro que a Academia Mineira de Letras lançou em parceria com a Autêntica Editora, que é 20 contos sobre a pandemia de 2020, não é? Esse livro conta entre os seus autores com o Carlos de Brito e Melo, com um texto muito potente, não é? É a volta dele, não é, ao conto, a narrativa breve. É muito bonito o texto, que se chama Faminta, Feroz e Irreprimível. Carlos, uma palavra final sua para a gente encerrar. É uma palavra de agradecimento. É sempre uma alegria poder falar sobre essas coisas importantes para nós. É sempre muito importante poder partilhar isso que é importante, falar da importância da linguagem, falar da importância da história, falar da importância do afeto, né? E perceber como é que essas forças elas se nutrem, elas se entrecruzam e elas produzem vidas, né? Vidas que são muito brilhantes, né? São muito brilhantes, são muito iluminadoras dos nossos percursos. Então, quando eu tenho inclusive a chance de falar, né, desse livro infantil que escrevi assim com as minhas filhas, né? Porque eu não teria como, né, não teria como ser pai se elas não tivessem me permitido essa chance, né? Então é muito belo poder constatar que essas escolhas que a gente faz, que as decisões que a gente toma, elas alcançam a realidade e elas frutificam, né? E elas continuam e elas se tornam mais maravilhosas. Eu agradeço a chance de poder conversar com você, te agradeço a generosidade da sua leitura, a inteligência das questões que você me trouxe e a possibilidade desse contato afetivo contigo. Muito bem. Muito obrigado, Carlos. Foi um prazer, um privilégio. Um dia a gente marca outra conversa para falar sobre psicanálise, para falar sobre artes plásticas, enfim, para falar sobre um mundo de atuações que também faz parte do universo do escritor Carlos de Brito e Melo. Muito obrigado, Carlos, mais uma vez. E agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Tchau, obrigado. Um abraço. Tchau. Um abraço.